Olá, alunos! Tudo bem? Eu sou Nájila, professora de redação, produção textual, e estou aqui para falar com vocês sobre o texto narrativo ou narração. Narrar é o ato de contar uma história, contar acontecimentos. Algo que nós fazemos sempre, algo que vocês fazem sempre, quando vocês estão contando algo que aconteceu com vocês, algo que aconteceu em algum lugar. Isso é narração, ok? E existem características e alguns elementos que nós chamamos de elementos narrativos que fazem da narração esse texto tão legal. A narração segue essa estrutura. Primeiro, a introdução, que é onde é apresentada a história, todo o contexto, as personagens, o local, o tempo, ok? De onde vai acontecer a história ou onde aconteceu a história. Depois temos o desenvolvimento, que é a parte que mostra a sucessão de acontecimentos, onde se desenvolve toda a história. Depois temos o clímax, que é a parte mais importante, a parte mais alta da história. Geralmente algo é revelado. E depois temos o desfecho, que é o final da história, a parte conclusiva, onde tudo é resolvido, explicado. É o final mesmo da nossa história. Vamos aproveitar que estamos falando de narração e eu vou ler um texto agora para vocês, que pertence ao gênero fábula, ok? O nome da fábula é A Raposa e as Uvas. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: "Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo?" Geralmente, as fábulas apresentam animais como personagens. Nesse caso aqui, nós temos a raposa. E algo muito importante também nas fábulas é a moral da história. Lá no finalzinho, sempre tem uma mensagem que depois você pode interpretar. Nesse caso aqui da raposa e as uvas, ela fala lá, depois de não conseguir pegar as uvas, ela fala que não tá nem aí, que nem queria, que nem tá ligando para as uvas, porque elas estavam mesmo verdes, né? Será que a raposa não pegou as uvas porque elas estavam mesmo verdes? Ou ela não conseguiu e quis dizer isso? Pensa um pouquinho você aí. Vocês viram como a narração é conhecida? Como esse tipo de texto narrativo, é um texto que a gente conhece bem, que a gente já ouviu muito e que a gente até produz bastante? Então, eu vou deixar esse desafio para vocês. Crie uma história, crie uma narração. Pode ser a história da sua vida, pode ser algo que aconteceu muito legal com você, algo de alguém que você conhece e você quer contar. Aproveita, coloca isso no papel, não esqueça que tem que seguir aquela estrutura, apresenta o texto, depois vocês desenvolvem a história de vocês, deixa o ponto mais alto da história, né, a parte mais envolvente da história, um mistério a ser desvendado, um susto, algo engraçado, algo... E aí cria um final bem legal para a sua história, para a sua narração, tá? Se você puder, manda para mim, que aí eu vou ler, vou corrigir, vai ser bem legal. Se não puder, escreve, deixa guardadinho com você. Quando a gente voltar, um dia a gente vai voltar, né? Quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, você leva e aí eu vou ter muito, muito carinho em ler o seu texto. Beijos, fiquem com Deus, se cuide, fiquem em casa. Beijos.